Naquela noite de 18 de setembro de 1950, entrava no ar a primeira emissora de TV do país, a Tupi de São Paulo. O índiozinho, símbolo da emissora, anunciava a programação. O público, que era apenas ouvinte do rádio, passava a ser telespectador. O mentor de tudo isso, Assis Chateaubriand. Falando do surgimento da TV no Brasil, a gente tem como figura central aí o Assis Chateaubriand, que trouxe a estrutura televisiva para o Brasil, né? Ele já tinha toda uma estrutura de rádios montadas no país, uma rede de emissoras de rádio, e numa dessas visitas, né, ao exterior para compra de equipamentos de rádio, acabou entrando em contato com os equipamentos televisivos e com essa novidade na época que era a televisão. E acaba, de certa forma, adquirindo aí as primeiras estruturas técnicas, né? Transmissores, câmeras, além, é claro, dos profissionais qualificados para operar aqueles equipamentos. Os engenheiros chegaram para o doutor Assis e falaram assim: pronto, está pronta a televisão. A RCA Victor tinha dado aí o equipamento, o Moinho Santista deu dinheiro, a Antártica, e tá aí, ó, pode botar no ar. Aí eles botam no ar, bote no ar, bote no ar. Chegou o engenheiro, Dr. Mário Alderig e Jorge Edo, que eram os dois engenheiros, chegaram e disseram para o doutor Assis: vai pôr no ar, não tem receptor. Foi aos Estados Unidos, comprou cerca de 200 aparelhos de televisão e foi para o ar essa transmissão com 200 aparelhos, um colocado no viaduto do Chá, um na rua 7 de Abril, um em frente ao Pacaembu, um no Cinemetro, e por aí, assim foi para o ar a primeira transmissão. A programação ainda não era cheia, né, o que a gente diz. Eles entravam em alguns horários com programação específica, pois a gente não pode esquecer que a televisão era feita completamente ao vivo. Não havia videotape, não havia essa possibilidade de transmissão. O que havia logo no início, né, em que a TV foi lançada, era essa sede, essa vontade de produzir nesse novo veículo, ainda sem conhecimento de linguagem específico. Então foi um grande aprendizado para todos que trabalharam nesse início da produção televisiva. Ninguém sabia o que era televisão. Eu, logo que fui convocado para trabalhar na televisão, eu fui às livrarias para ver se eu arranjava livros. Não havia literatura nenhuma, nem livro traduzido. Foi uma tragédia. Dizia: como é que vão fazer? Como é que eles vão fazer a televisão? Sei lá. Maurício Loureiro Gama foi o primeiro jornalista a falar no dia da estreia da Tupi São Paulo. O primeiro telejornal foi Imagens do Dia. Tinha um logotipo e imagens brutas, narradas ao vivo. O jornal durava o quanto durassem as imagens. Uma das curiosidades aí é que, como não havia videotape, uma das únicas maneiras de colocar um conteúdo pré-gravado eram com gravações de filmes. Então as emissoras começaram a buscar nos consulados filmes disponíveis que esses consulados tinham. Então no início da televisão a gente tem uma transmissão muito grande de desenhos animados, né? Então esses desenhos eram projetados em estruturas de parede, de telas, se colocava a câmera televisiva, né, gravando, na verdade captando as imagens, né, porque não havia gravação nesse período ainda, captando essas imagens dessas telas que eram transmitidas para as residências. Então a gente tem uma peculiaridade aí no Brasil que sempre se transmitiu desenho animado no país, e essa é uma das curiosidades a respeito da TV brasileira, é uma das primeiras do mundo a transmitir as animações.
axé. Quando a gente pensa no significado aí da passagem do áudio, do rádio, para o audiovisual, para a televisão, a gente não pode esquecer que no início da televisão ela era rádio com imagens. Por que eu digo isso? No Brasil especificamente. Com Assis Chateaubriand trazendo o veículo para o país, ele, sendo dono de várias emissoras de rádio, acabou aproveitando essas equipes das emissoras de rádio, em especial as equipes artísticas, e levou para a televisão. Então, vários programas que existiam no rádio passaram a fazer parte da grade de programação da TV. E pelo fato de não haver videotape, da estrutura ser muito tímida, a gente brinca muitas vezes que é isso, A TV, por um longo período da sua história, foi rádio com imagens. A gente tem o famoso repórter Esso, que era ligado ao rádio, que ganhou uma versão televisiva que na verdade era o sujeito em uma bancada lendo as notícias. Anos, meses e dias o repórter Esso ficou no ar. 18 anos, 10 meses e 9 dias. Boa noite, amigos. O domingo vai ser marcado por instabilidade do tempo. Não existia rede. Cada cidade tinha o seu repórter Esso. Em São Paulo, Calil Filho. Em Belo Horizonte, Luiz Cordeiro. No Recife, Edson Almeida. No rádio, ele detinha uma audiência espantosa, diga-se de passagem. E com o advento da televisão, ele tinha também uma presença muito marcante. A estrutura do repórter Esso era baseada nos telejornais norte-americanos. Simplicidade, notícias curtas e objetividade. Era proibido usar adjetivo. Você nunca escreveria e nunca iria para o ar uma notícia dizendo que o excelente Pelé. E não havia também um comentário a respeito da notícia. Em 1969 surgiu um marco no telejornalismo brasileiro, o Jornal Nacional. Foi o primeiro jornal a ser exibido para todo o Brasil e a ser transmitido em cores. E também foi pioneiro em abordar questões internacionais. No ar, Jornal Nacional. A notícia unindo 70 milhões de brasileiros. Só restaram 2 fotos do primeiro JN, como é chamado na redação Jornal Nacional. Hilton Gomes e Cid Moreira no dia 1º de setembro de 69. Auge da ditadura militar. Além da censura, problemas na operação, pioneira e arriscada. Pela primeira vez, um jornal entrava no ar em rede nacional. Realmente não havia coordenação entre as praças, a comunicação era muito difícil. E o Cid botando lá a cara a tapa. E o Cid botando a cara a tapa. Às vezes acontecia que eu falava, por exemplo, em trem, aparecia uma vaca. Desculpem a nossa falha. O Jornal Nacional, quando foi lançado, ele tinha duração de 15 minutos, né? 15 minutos, depois ele foi aumentando. E nessa época, quando eu andava na rua, o pessoal, o povo dizia, o repórter Esso, eu ficava, né? Sentia. Porque o repórter Esso era o pioneiro, né? Era o tradicional. E levou algum tempo. Quando eu comecei a sentir uma satisfação, assim, quando eu ia a um supermercado ou na rua, enfim, quando as pessoas começaram a falar, olha o Jornal Nacional. Milton Gonçalves Thiago, o cabeção, perigoso traficante de drogas, foi transferido hoje do Hospital Carlos Chagas para o Hospital Central do Exército, depois de entendimentos entre os ministros da Justiça e do Exército. O governo de Hanoi divulgou hoje as primeiras fotos que documentam a tomada de Saigon pelos rebeldes do Vietcong. Esta foto mostra a tomada do palácio e a substituição da bandeira sul-vietnamita pelo pavilhão Vietcong. Tinha dias em que ele obtinha, vamos dizer assim, 100% de audiência.
que tinha uma vida extremamente normal, passei a ser um cara, virei um homem bonito da televisão. Muitos até diziam, a televisão fica pegando esses bonecos, homens bonitos, empoados, não é? E não é, na verdade não era nada disso, era só um pozinho para tirar o brilho, né? A notícia unindo 70 milhões de brasileiros. No final da década de 80, o SBT de Silvio Santos ousou ao lançar o TJ Brasil, que tinha uma proposta bem diferente. A ideia inicial, no convite que o SBT me fez para apresentar o Telejornal Brasil, seria de um formato parecido com o do âncora americano. O âncora americano é o editor-chefe do jornal, a ele cabe a escolha da equipe, a escolha dos temas que serão abordados, enfim, a pauta, e ele imprime a direção, ele imprime a política do jornal. Como âncora do TJ, Boris Casoy lançou bordões, como "Isso é uma vergonha" e "É preciso passar o Brasil a limpo", o que não era tão comum à época, a expressão de opinião por parte do âncora. Mesmo quando não há opinião explícita, a escolha dos temas, o veto dos temas, a escolha das figuras que falam, a ênfase que é dada, e isso na maioria das emissoras é traçado pelas empresas, pelos donos das empresas, isso é uma maneira sutil de opinião. Por que o jornalista não pode opinar aberta e explicitamente e o dono da empresa pode? Eu vou que vou. Balança geral aqui, olha! Balança geral! É no feriadão, meu amigo, a gente não para, ó! Balança geral! Seguindo a tendência de opiniões, surge o Balanço Geral da TV Record, um marco no jornalismo brasileiro, que se destacou no cenário nacional. A principal característica do programa é a proximidade com o público, o que é muito comum no jornalismo regional. Olha, nesse caso, essa mudança ela foi muito importante. Por que ela foi muito importante? Porque o mundo não para. As notícias elas vão se atualizando, a globalização, toda essa questão aí que você está vendo hoje, porque você antigamente tinha o quê? Você começou com o rádio, né? Você acompanhava as notícias no rádio. Então existia aquele momento que a família parava para ouvir o rádio, né? O pai ficava bravo se a criança brincava um pouco mais alto. Depois os jornais também impressos, né, que também vieram antes do rádio, mas começaram a ganhar toda essa força, praticamente os dois caminhando juntos aí, ainda no século passado, né, mas depois veio a televisão. Tá nessa sequência aqui então, Clênio? Vai entrar aqui Feira do Livro, depois... O Unilever, depois volta a Feira do Livro de novo. Depois o break, deu break por quanto? 3 minutos. 3 minutos? Então, nesse caso aí, você fala, essa questão da informação, essa mudança é necessária, porque antes você tinha toda aquela linguagem do rádio, né, do próprio Repórter Esso, né, que é um clássico, todo mundo, a hora que você escuta o Repórter Esso, você fala, quem gosta de jornalismo sabe do que eu estou falando, né? Então era um clássico, isso foi levado para a televisão, teve que se adaptar a essa linguagem de bancada, porque você trabalhava com a imagem, né, era uma novidade ainda na época. E depois, hoje você já concorre com a internet, você já concorre com as notícias que chegam através, claro, sem a credibilidade de uma emissora, mas através do celular, numa rede social, enfim, né? Todo mundo consegue hoje ser um pouco de informante, não jornalista, mas conseguir levar uma notícia, né? Então isso foi se adaptando com o tempo e essa mudança ela foi necessária, porque você sai da bancada, você tem um jornalismo mais conversado, mais próximo do telespectador e isso foi provado que está dando certo, né? Não só pelo fato da própria Record, como nós trabalhamos na Record, e a Record foi uma das primeiras emissoras que levou e apostou nesse novo estilo de se fazer jornalismo, mais conversado, mais informal, e isso acabou levando com que todas as outras emissoras também se adaptassem e acabassem apostando nessa fórmula que tem dado certo, e eu acredito que vai sempre se renovando. Eu acho que daqui a 10 anos, o nosso jornalismo de hoje já vai ser muito diferente do que a gente está vendo. Ele vai se atualizando, mas para nunca acabar.
justamente por essa mudança natural que aconteceu dentro do jornalismo, eles caminham lado a lado, né? Estão cada vez mais próximos, o entretenimento e o jornalismo. É preciso atrair o telespectador, né? Hoje ele tem diversas ferramentas para se informar. Ele pode se informar pelo celular, pela internet, pela TV, com canal fechado, canal aberto, jornal, enfim, são muitas maneiras de buscar informação. Então a televisão precisou passar por essa adequação também. E o entretenimento, hoje ele faz parte disso, porque a vida das pessoas também é muito corrida, tudo tem que ser muito rápido e ninguém consegue mais ficar durante muito tempo recebendo só um tipo de informação. Uma coisa muito cadenciada, uma linha muito reta, sabe? As pessoas gostam dessa mudança, né? Dessa alternância mesmo de informação. Então, por isso é que o entretenimento faz parte do jornalismo hoje. Quando você vê um apresentador levantando de uma bancada para conversar com o público, conversar com o repórter, esse tipo de jornalismo, ele já traz isso, né? Essa questão do entretenimento, das pessoas se sentirem parte, de curtirem, de uma informação mais leve também, passada de uma outra maneira. Então, hoje o jornalismo e o entretenimento caminham lado a lado. A cidade de Franca é o segundo maior colégio eleitoral da região. Aqui são 69 locais de votação. Durante o tempo em que o falso médico prestou atendimento aqui no pronto-socorro municipal, ele chegou a receber em um mês R$80 mil. Olha, bom dia para você, Adriana, bom dia a todos. Foi sim, o anúncio foi feito pela Secretaria de Saúde? Olha, eu acredito que o jornalismo regional exista sim. Ele pode até ser uma extensão do jornalismo nacional, mundial. Como é que é isso? Você pega um assunto que está sendo discutido, né, em um âmbito diferente, no Brasil, no mundo, e traz ele para a sua região, a sua realidade. Então ele pode ser sim uma extensão, mas ele também existe sozinho, diferenciado. Como? Você vê que as emissoras, elas têm os seus horários independentes, né, os horários regionais. Então, as grades abrem os espaços regionais, os espaços locais. Em alguns locais tem até horas de programação de manhã, à tarde e à noite, né? Então, você vê que existe espaço para veicular notícia regional. E dentro desse espaço, normalmente, o que é veiculado? Essas notícias que estão ligadas à vida da comunidade. Então, assuntos tanto comunitários como os assuntos ligados à polícia, né, do que acontece ali na vida dessas pessoas, também assuntos ligados à saúde, enfim, tudo que influencia na vida dessas pessoas. Se não existisse o jornalismo regional, não haveria espaço para isso. E existe sim, existe muito espaço, é estudado para que se aumente algumas praças e se não tivesse essa realidade, os veículos não abririam. Olha, a maior característica dele é a comunidade colocada em pauta, né? A principal característica é você ver os assuntos relacionados à comunidade. É muito legal você ter um problema no seu bairro, mandar isso para uma redação e ter acesso. Antigamente parecia que a redação era um lugar que você não chegaria nunca, né? E hoje é completamente acessível. Nós recebemos pessoas na porta da emissora o dia todo, telefone, WhatsApp, enfim, são vários meios de comunicação, né? Isso para as pessoas também é muito bom. São assuntos que normalmente não estariam em rede nacional e que eles acabam sendo debatidos, discutidos e que tem espaço nesse jornalismo regional. Eu gosto da Ana Paula Padrão, do William Bonner e tem outros.
assistia televisão e sempre me via, nossa, quero estar lá no lugar daquela pessoa. Assistia muito jornal, desde pequenininha sempre gostei de assistir jornal. O jornalista favorito seria